uma torcinha, mas isso aí, a graça de Deus é maior. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esta campanha que os irmãos estão fazendo é uma campanha muito forte. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, aleluia, na vida do povo, na vida desse lugar, aleluia, através desta campanha. Glória a Deus. Quando você, aleluia, faz uma campanha derrubando as muralhas, irmãos, é uma campanha, como o nosso irmão falou, muito forte. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair no nome de Jesus. Eu queria falar nesta noite, rapidamente, irmãos, aleluia, no nome de Jesus, 4 virtudes que nós temos que ter na nossa vida para nós derrubarmos as muralhas. Fala para o seu irmão, 4 virtudes que Deus quer falar conosco. 4 virtudes que o Espírito Santo, meus irmãos, Ele colocou em nosso coração para nós trazermos aqui para a igreja como alimento da palavra de Deus. O primeiro, irmãos, a primeira virtude que nós temos que ter na nossa vida para nós derrubar as muralhas, irmãos, aleluia, já foi louvado aqui nesta noite. Eu vi o irmão marchando aqui nessa noite, eu vi o jovem saltando aqui nessa noite, eu vi a lágrima correndo nos meus olhos nessa noite, eu vi glória a Deus, aleluia, nessa noite. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Levanta a mão da glória para o Espírito Santo de Deus. Ele está em nosso meio. Então a primeira, aleluia, virtude que o crente, irmãos, tem que ter em sua vida é o Espírito Santo. Amém. Se ele tem o Espírito Santo, irmãos, ele consegue vencer as muralhas. Se ele tem o Espírito Santo, ele consegue passar por cima. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz para nós, eu estava lendo a Bíblia, Deuteronômio capítulo 34, estava lendo essa parte lá, a Bíblia diz que Moisés, ele era um homem tão cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 34, verso 9, que a Bíblia diz que Moisés, ele colocou as mãos, aleluia, sobre Josué. A Bíblia diz que ele era tão cheio do Espírito Santo, que quando ele colocou as mãos sobre Josué, Josué ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Josué, irmãos, foi levantado. Ele sabia que ele não podia vencer sem o Espírito Santo. Ele sabia que ele não podia, aleluia, vencer sem o Espírito Santo. Então ele chega, aleluia, até Moisés, e Moisés coloca a mão na cabeça dele. E quando Moisés coloca a mão, a Bíblia diz que Josué ficou cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de unção, cheio de graça. Aleluia. Glória a Deus. Quando você tem o Espírito Santo, irmãos, aleluia, você, meus irmãos, aleluia, você vence muralha, você vence barreira, você vence gigante. Aleluia. Glória a Deus. Quando você tem o Espírito Santo, você não volta para trás. Aleluia. Quantas pessoas estão voltando para trás? Quantas pessoas estão novamente voltando para o Egito? A palavra do Senhor diz para nós que Josué, meus irmãos, aleluia, Josué e Caleb, lá em Números 14, a Bíblia diz que quando eles voltaram, aleluia, de espiar a terra, a palavra do Senhor diz assim para nós, aleluia, que os outros, aleluia, 10, aleluia, espias estavam, meus irmãos, contando derrota, contando coisa negativa, que não ia conseguir, que tinha muralha, que a cidade era alta, que a cidade era grande, que tinha gigante, que eles eram pequenininhos, que eles não iam conseguir. Mas Josué e Caleb não, vamos para cima, vamos vencer, vamos vencer, vamos para cima, vamos atacar. A Bíblia diz que havia um espírito diferente sobre a vida dele. É esse espírito aqui hoje. Levanta essa mão. Não é espírito de depressão, não é espírito de covardia, não é espírito de pessimismo, mas é um espírito de fé, que nos ajuda a vencer as muralhas. Oh, glória! A Bíblia diz que Moisés era tão cheio do Espírito Santo. Lá em Números 11, 25 diz que ele estava meio cansado, porque era a multidão, aleluia, e ele falou: Senhor, a luta está grande, me ajuda. E a palavra do Senhor diz que ele separou 70 homens. A Bíblia fala diz que quando ele orou, aqueles 70 homens, meus irmãos, receberam o Espírito Santo na sua vida. Aleluia.
que 2 deles, aleluia, continuaram profetizando. Diga glória a Deus. Fala para o Senhor, eu quero que você continue profetizando, continue glorificando, continue louvando, continue adorando, continue congregando, continue dando glória. Aleluia. É dessa forma, irmãos, que a muralha, aleluia, ela cai. É dessa forma que a muralha, aleluia, ela cai por terra. Diga glória a Deus essa noite. Glória a Deus. Diga glória para Jesus essa noite. Glória a Deus. Olha aqui, irmãos, a Bíblia diz que esses 2 homens, Eldade e Medade, quando repousou sobre eles o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele não estava lá perto da tenda, ele estava lá no arraial, e lá eles profetizavam, lá, aleluia, eles adoravam ao Senhor. Aleluia. Então, a primeira virtude que nós temos que ter na nossa vida para derrubar a muralha é nós termos o Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. A segunda virtude que nós temos que ter, meus irmãos, para nós vencermos, derrubarmos as muralhas, aleluia, se alimentar da palavra de Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão, você está lendo a Bíblia? Pergunta para ele. Levanta a sua Bíblia aí, levanta a sua Bíblia aí. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração.